Nesse treinamento eu vou abordar um pouco sobre a tabela de contas. Nós entendemos contas no sistema como contas contábeis. E nós entendemos que contas contábeis incluem aquelas empresas que se relacionam com o sistema. Tá? Uma coisa importante é o seguinte: todo o Clavix é baseado em contabilidade. Então, todas as coisas começam na contabilidade. É uma coisa que a gente vai abordar em outro treinamento, mas é importante isso, porque quando a gente fala em contas, aqui eu estou entrando na parte de contas, eu estou querendo dizer o plano de contas, que vai ter ativo, passivo, contas de despesa, contas de receita, e apesar disso estar aqui, vocês vão ver que não é aqui que a gente vai informar essas contas. Então aqui eu vou passar adiante nesse treinamento e vou focar em clientes, fornecedores e outras contas que tenham a ver com empresas que têm relacionamento contábil com o nosso cliente, né? Com o usuário do sistema. Então, por exemplo, clientes é um caso, e aqui eu posso selecionar do cliente, eu vou então ter uma lista dos clientes e eu posso então fazer a busca de algum cliente. Então aqui eu vou ter qual o critério. Então, o primeiro critério de busca é um critério inteligente. Tá? Se eu colocar aqui 101, ele vai entender que eu estou colocando o código do cliente. Se eu não colocar nada, ele está buscando tudo. Se eu colocar aqui algum nome, então, por exemplo, aqui o nome é Miajo. Esse banco está criptografado, então a gente trocou os nomes para uma questão de segurança, né? Então os nomes estão esquisitos, tá? Mas isso é de propósito. E aqui você pode selecionar, por exemplo, o critério. Né? Você pode buscar aqui por CPF também, ou por nome fantasia. E aqui eu posso dizer, não, eu estou buscando especificamente pelo bairro, pela cidade, pelo CPF, aí é uma busca mais específica. Tá? Como é que eu faço para incluir um novo cliente? Eu vou clicar aqui em incluir, e aqui eu vou colocar o nome do cliente. Vamos pensar no cliente pessoa física, tá? Maria Aparecida Silva. Pensei no nome mais simples possível. Tá? Quando eu faço isso aqui, ele já coloca aqui o nome. E aqui seria... Por que eu tenho dois nomes? Porque eu posso ter um nome curto, um apelido. Tá? Assim como, por exemplo, quando é um cadastro de pessoa jurídica, eu posso colocar aqui o nome fantasia e aqui embaixo colocar a razão social. Aqui no caso é um feminino, uma pessoa física. Tá? Vou colocar o CPF, não sei o CPF, vou colocar aqui um CPF. Tá? Eu coloquei aqui um CPF válido, então aceitou. Se eu colocar por acaso um CPF não válido, vou colocar aqui trocar outra coisa, ele vai me dizer que esse CPF não é válido. Mas ele vai aceitar. Mas, puxa, por que ele aceita um CPF que não é válido? Porque às vezes você tem uma informação incorreta, às vezes a pessoa informou de forma incorreta, mas é o que você tem. Ou às vezes você está gravando alguma informação que, por exemplo, é uma identificação de estrangeiro, alguma coisa que você queira colocar, ele vai aceitar, mas ele vai pelo menos te avisar. Tá? Tem até uma configuração que permite que ele não cheque, e aí é para cadastros, por exemplo, quando a gente implanta o software fora do Brasil. Tá? Pode acontecer. Aqui o RG, aqui ele não faz checagem, tá bom? Vou colocar qualquer coisa. Aqui é o status de crédito, que pode ser impedido, pode ser bloqueado e pode ser normal. Quando ele estiver impedido, você não consegue vender, você não consegue comprar dele nada. Não consegue transferir estoque, nada disso. Quando ele estiver bloqueado, ele vai permitir, mas ele vai te mandar uma mensagem. Isso tudo
está relacionado a esse semáforo que está aqui em cima. Então, se eu tiver com impedido, ele vai estar vermelho, se eu tiver com bloqueado, vai estar amarelo, normal vai estar verde. Se ele tiver bloqueado ou impedido, eu sou obrigado a explicar o motivo, porque é esse motivo que vai aparecer. Limite de crédito, código anterior e código externo são informações documentais. Você pode usar ou pode não usar. Aqui a transportadora. Caso, por exemplo, um cliente pessoa física, você tem que dizer qual é a transportadora que vai estar associada a esse cliente. Principalmente caso de pessoa jurídica, não pessoa física, né? No caso de venda corporativa. Senão, você pode deixar em branco. E a conta mestre também tem uma outra finalidade. É para você dizer com quem que essa empresa está, ou essa pessoa, que essa conta está relacionada. Isso tem uma série de utilidades. Por exemplo, sistemas de marketing multinível, que você sempre tem alguém que indicou. Conta mestre é a pessoa que indicou, para a gente poder depois gerar relatórios. Redes de empresas. Então, você tem uma cadeia de lojas, então você está cadastrando aqui uma das filiais. Então, você vai dizer qual é a loja matriz. Então, sempre é a conta mãe ou que está associada com essa conta. Então, a Maria Aparecida, por exemplo, vou dizer que ela foi indicada por uma outra empresa, eu vou selecionar aqui. Vamos lá para o endereço. No endereço tem uma coisa que ajuda muito. Você pode colocar aqui o CEP. Eu vou colocar aqui um CEP. E eu vou clicar aqui nessa lupinha para ele me ajudar a localizar. Então, eu coloquei aqui um CEP, ele me trouxe aqui que é o João Cabral. Vou colocar aqui o número 2, tá? E ele já me trouxe as informações a partir desse CEP. E aí eu posso complementar, mudar. Ele trouxe aqui, essas informações vêm do correio, tá? Ele busca isso a partir do banco de dados do correio. Então isso aqui é atualizado a cada momento. Precisa estar ligado à internet, obviamente, né? E aqui você pode mudar o nome do bairro. Às vezes o nome do bairro que consta no correio, por exemplo, aqui o nome do bairro não é esse, aqui o nome do bairro conhecido é Santa Terezinha. Então, você pode ajustar isso sem grandes prejuízos. E aí você vai colocar qual é o telefone, com DDD, o telefone 2, o telefone comercial, o celular, o e-mail, eventualmente uma homepage, e aqui as mídias sociais. Tá? Depois você tem dados comerciais, que, se você quiser, você pode copiar do endereço, você vai dizer se é um cliente, é consumidor final ou não. Aí tem algumas informações aqui, mas eu vou copiar do endereço só para vocês verem como é que funciona. Pronto, ele trouxe lá do endereço. Dados comerciais é para você dizer, por exemplo, é uma pessoa física que compra, então eu vou dizer aqui qual é a empresa que ela trabalha, qual é o cargo e qual é o endereço comercial dessa empresa. Tá? Os dados de entrega, que também são dados de entrega, que também você pode copiar de endereço, e dados configuráveis. Dados configuráveis é uma outra história, que eu vou explicar agora. Então, antes de sair daqui, deixa eu avançar um pouquinho aqui para contatos. Aqui eu tenho quais são os contatos relacionados a essa pessoa. Aqui, como é uma outra tabela, eu posso gravar. E aí eu vou dizer aqui, por exemplo, a Maria Aparecida, tem aqui o João Carlos, vou colocar em maiúsculo, não é obrigatório, que é o marido dela. Tá? E aí eu vou dizer o telefone do marido, RG, CPF, se ele recebe e-mail, se ele recebe SMS, WhatsApp, Telegram, enfim. Aqui são coisas que a gente vai usar para relatórios, não é o sistema que usa isso. Essa informação fica guardada para permitir que em algum momento você fale, eu quero tirar todo o relatório dos contatos de tais clientes que recebem o WhatsApp para eu poder mandar o WhatsApp para eles. Tá? Tem aqui os dados configuráveis e é isso que eu vou explicar agora. Está vendo que tem aqui alguma coisa com medida da mão esquerda, medida da mão direita, data de casamento, time de futebol? Para que serve isso daí? Serve pelo seguinte, aqui em configurações, tipos de contas, a gente vem aqui na aba, na parte de clientes,
e seleciono aqui campos configuráveis. Eu deixei uma série de informações propositalmente em branco dentro da tabela de clientes, que é a tabela de contas. Então isso pode se aplicar para clientes, para fornecedores, todos os tipos de conta. Uns espaços para que você possa criar livremente. Tá? Então, eu coloquei medida da mão esquerda. Por quê? Porque isso aqui, para a pessoa que vem joalheria, pode ser interessante saber qual é o tamanho do dedo, né? Para poder vender o anel no tamanho correto. Medidas da mão esquerda, medida da mão direita, data de casamento. Data de casamento, teoricamente, não precisava ser aí. Podia ser aqui. E aqui são 5 datas que você pode colocar livremente. Campos numéricos, tá? Você pode colocar o valor do salário da pessoa, campos alfanuméricos aqui, né? E marcas de tique. Se a pessoa é VIP, se a pessoa é oriunda de feira, por exemplo, então você pode escrever feira aqui. Para saber se essa pessoa vê um contato de feira. E aí você pode livremente colocar as informações que você quiser. O que você colocar aqui vai estar refletido aqui nessa tela de campos configuráveis, tá? Vamos procurar a nossa cliente Maria Aparecida. Maria Aparecida. Campos configuráveis dela. Medidas da mão esquerda, medidas da mão direita, data de casamento, time de futebol. Time de futebol a gente recomenda sempre colocar Corinthians, tá bom? Corinthians. Por uma questão de preferência do Mauro, tá? Mas você pode, brincadeira, você pode colocar o que você quiser. E aí você vai dizer se é um cliente, se é VIP, se é oriundo de feira. Então, essas aqui são algumas informações e ele vai preencher outros espaços nessa tela conforme você tenha preenchido naquela opção de dados configuráveis. Mas se vocês observarem aqui, eu tenho um outro tipo de dados que são configuráveis. Por exemplo, a categoria do cliente. Então, eu vou dizer que Maria Aparecida da categoria ouro. Depósito de estoque. Dados bancários da pessoa. Tá? Eu posso colocar isso aqui. E onde que eu vou configurar essas tabelas? Então, eu vou configurar primeiro aqui em parâmetros. Está vendo que tem campos configuráveis aqui? Aqui são os campos configuráveis de produto. Tá? Que depois, quando eu passar em produto, eu vou voltar isso aqui. Mas como as tabelas não têm a ver com o tipo de conta, então você não vai ter tabelas diferentes para cliente, para fornecedor. Então a gente coloca aqui. Tá? Então, categoria de cliente, depósito, estoque, dados bancários, acho que não precisa. Eu vou tirar fora, eu não quero usar isso aqui. Vou deixar essa tabela livre para uma utilização futura. Quando eu voltar lá na nossa cliente Maria Aparecida, vai aparecer aqui em dados configuráveis apenas essas duas tabelas. E aqui eu vou poder selecionar. Aqui é interessante para o seguinte, como é que eu altero? Eu venho para cá, ouro, prata, bronze, e aí eu posso colocar uma outra categoria, sei lá, por exemplo, vou colocar aqui 5, aço, tá? Estou criando uma categoria nova. Normalmente, essa primeira tabela a gente usa, no caso de clientes, para determinar qual é a categoria de clientes. Isso vai estar ligado a um outro módulo, que é o RFM, que a gente vai explicar mais para adiante. Então, é interessante que essa primeira tabela configurável seja para dizer qual é o tipo de cliente. Tá? Já expliquei contatos, e aqui eu tenho um texto livre, que eu posso escrever o que eu quiser. Tá? Então, eu vou falar, cliente indicada por, sei lá, Júlia, trabalha com construção civil. E aí eu posso escrever aqui o que eu quiser. É um texto livre para eu colocar o que eu quiser. Essa ABSQL eu não vou colocar, porque isso aqui é exclusivo para usuários de suporte da Loureiro. Como eu sou um usuário de suporte, ela aparece para mim. Não é algo que você tenha que se preocupar.
Muito bom. Então, com isso, eu tenho como incluir os dados, eles ficam gravados aqui, e aqui eu posso alterar. Tá? Se eu colocar aqui para alterar direto, você vai ver que ele não altera. Eu preciso clicar primeiro no botão alterar, ele entra em modo de alteração. Tá? E aí eu posso, então, colocar alguma informação aqui a mais. Por exemplo, aqui o coisa vai ser casa dos fundos. Vou colocar só fundos. Pronto. Fiz a minha alteração, gravei e está documentado. Eu tenho aqui o cliente criado. Tá? Eu também posso associar uma imagem para esse cliente. Tá? Como para qualquer tipo de conta, para fornecedor, para local de estoque, para conta bancária, para representantes. Eu venho aqui e aqui então eu posso inserir. Deixa eu ver se tem alguma imagem de cliente em arquivo. Tem aqui só de produtos, tá? Então eu posso fazer um upload. Eu preciso fazer um upload. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui. Vou dar uma pausadinha e fazer isso enquanto eu... Pronto, achei uma foto minha aqui. Eu vou subir, vou gravar aqui, tá? Não está aparecendo aqui. Vou gravar e agora eu posso adicionar. Vamos procurar aqui a foto do Mauro. Arquivo. Não está aqui a foto do Mauro, está aqui. Pronto, desculpa. Pronto, está aqui. Tá? Aqui eu vou excluir essa daqui que eu coloquei a mais. Pronto. Eu tenho agora uma foto ligada ao meu cliente. Não é muito comum você ter foto ligada a cliente. Normalmente você vai ter foto ligada a representante, porque aí você vai guardando o nome. Mas, enfim, tem um espaço, você pode colocar. Tá? Aqui, para telas que ficam muito apertadas, você pode chavear se você vai ver a tela toda ou se você vai temporariamente esconder o cabeçalho. Esse é um recurso que eu uso, que alguns computadores usam, tem a tela muito restrita. Então, com isso aqui, facilita você poder dimensionar a tela. Um outro recurso interessante que a gente pode usar é o filtro. Tá? E o filtro você pode clicar aqui ou você pode teclar F3. Ele vai abrir uma aba de filtro e aqui eu vou dizer que eu quero procurar de acordo, ordenando por alguma coisa, só clientes com venda no último ano, só clientes ativos. E aqui um filtro livre, que eu posso colocar alguma coisa, por exemplo, CEP igual a 024311000. Pronto. Ele vai trazer, obviamente, só a Maria Aparecida, que é a que satisfaz essa condição. Tá? Então eu posso colocar aqui um filtro ligado a outros campos que não sejam os campos padrão. E uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção é a questão da busca fonética. Tá? Vou explicar como é que ela funciona. E para ilustrar a busca fonética, eu vou cadastrar uma cliente chamada Tereza. Tá bom? Vou chamar ela de Tereza Costa. E deixa eu ver uma coisa. Eu vou colocar aqui, eu não preciso colocar mais informações, basta colocar Tereza Costa. Tereza é um nome complicado, ele pode ser soletrado de várias maneiras diferentes. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Tereza, e eu vou, um pouquinho só, pronto, eu cadastrei aqui a Tereza, então explicando, Tereza é um nome que pode ser escrito de várias maneiras. Se eu, quando for fazer o filtro, colocar que eu quero fazer a busca fonética, vamos ver, eu vou desligar a busca fonética em primeiro lugar, e aí eu vou escrever aqui Tereza, ele localizou Tereza. Tá? Em todas as contas, vou pedir para trazer só em clientes, não faz diferença. Tá? E agora, se eu colocar, por exemplo, Tereza escrito diferente, ele não vai localizar. Mas se eu ligar aqui a busca fonética,
ele acha. Tá? Assim como se eu colocar, por exemplo, Tereza com 2 Es, tá? Ele vai pelo som da palavra. A busca fonética ajuda você a localizar clientes que têm grafias difíceis de você saber se Davi é com H, sem H, se termina com D, se não termina com D. Então, nesse caso, a pesquisa vai pelo som da palavra. E isso funciona razoavelmente, funciona, obviamente, em alguns casos melhor do que outros, né? Tem casos em que a gente não tem um algoritmo, ele tem uma certa limitação. Então, aqui eu posso cadastrar tanto clientes como fornecedores, prestadores de serviço, contas bancárias, funcionários, locais de estoque, e aqui eu posso estabelecer, inclusive, eu posso aqui nas configurações criar outros tipos de conta além dessas aqui. A partir do 11 você pode colocar o que você quiser. Até o 10 é restrito ao sistema. Então, acredito que a gente deu uma boa passada em cima da tela de contas. Muito obrigado.